bem-vindos a mais um episódio do podcast Líder AAA. Eu sou Caroline Marcon, consultora organizacional, coach executiva e autora do livro O Poder dos Times AAA. E hoje eu tenho dois convidados especiais, Beto Parro e Rafa Moritz. Ambos são psicólogos e mentalistas. Eles migraram das suas carreiras de consultor organizacional e professor para criar experiências interativas e bem-humoradas que geram mudança de comportamento. Ambos são formados pela PUC São Paulo, com diferentes especializações nas áreas de psicologia comportamental, organizacional e gestão. Além de especialistas da mente e do comportamento humano, Beto e Rafa são referência no mentalismo no Brasil, já tendo impactado mais de 120 empresas de diversos segmentos e tipos de públicos. Então, se você é líder e quer entender melhor como aumentar a sua capacidade de influência com as pessoas, vem com a gente e vamos descobrir como isso funciona. Queridos, muito bem-vindos. Obrigado pelo convite. Um prazer enorme estar aqui com você. Estou muito feliz em revê-lo, Beto. Beto e eu já trabalhamos juntos em consultoria. Rafa, estou conhecendo. Prazer enorme te conhecer. Prazer também, prazer. E eu tenho certeza que eu vou me divertir e aprender muito com vocês. Então, gente, primeiro vamos começar falando do que é mentalismo. Contem pra gente. Boa, é uma pergunta importante porque tem muitos mitos, né, em torno do mentalismo. Às vezes se confunde com hipnose, com PNL, como tem a ver com a mente, né? As pessoas costumam misturar tudo. O mentalismo, ele é uma forma de arte que surgiu em paralelo, ali, em um caminho parecido com o ilusionismo, né? Muito tempo atrás. E com a principal diferença de que no mentalismo a gente trabalha com fenômenos da mente. Então a gente potencializa aquele mentalista que todo mundo tem um pouquinho, sabe? Aquela capacidade intuitiva que as pessoas têm de ler o outro, de ter um feeling ali sobre o que a pessoa tá falando. Será que ela tá me falando uma coisa que não é bem o que era? Nossa, tô com uma sensação que aquilo que ele me falou não é o que ele queria dizer. Aquela pessoa tava querendo me dizer uma outra coisa. Ou então aquelas intuições que a gente tem ao longo do dia, etc. O mentalista, ele potencializa isso de forma que a gente consiga, né, criar esses momentos de surpresa, de realmente conseguir, né, fazer coisas que no dia a dia a gente não é capaz. Então, é uma forma de arte que a gente usa como veículo para falar de comportamento humano. E perfeito, gente. Me contem como que surgiu essa ideia de criar uma dupla, os mentalistas. Como que vocês chegaram a esse trabalho que vocês fazem hoje? É um desejo antigo, meio do Beto, de trabalhar com arte e informando sobre o comportamento humano. Então, a gente se formou na PUC de São Paulo, né, em psicologia, em 2007, e cada um para sua carreira e tal, mas a ideia de falar sobre comportamento humano, que é algo que fascina a gente, e tem algo de fascinante para todo mundo. Vira e mexe, psicólogo tem muito isso, né? A gente fala, acha psicólogo, muitas pessoas falam, eu queria ter feito psicologia, eu queria estudar um pouco mais de psicologia. Então, a gente viu que tinha uma demanda para falar sobre o comportamento humano de uma forma que não fosse só a teoria cabeçuda dos livros de comportamento raiz. E aí a gente queria falar de um jeito leve, bem-humorado, quase como se criando uma TED Talk. E aí a gente misturou um pouco do que a gente estudava de mentalismo e criamos um texto em 2016 chamado Mistérios da Mente, que virou uma peça de teatro. E era meio que para realização pessoal e teve muito, assim, a gente conseguiu uma plateia muito grande. As pessoas no boca a boca espalhavam, isso virou uma segunda peça. A gente deu uma sorte, né? Coisas do acaso, né? Na primeira sessão que a gente fez, a gente tava esperando vir, né? Os parentes, vizinhos, então era por curtição, né? Cada um tava tocando, o Rafa ainda tava como professor, eu ainda era consultor na época. E aí, no primeiro dia, veio um colunista da Folha, da Ilustrada. A gente não sabia que ele ia. Do nada. E aí, a gente ficava sempre olhando, né? Aquela pessoa ali eu conheço, acabou, eu não conheço, deve ser tio do Rafa, esse aqui deve ser... E eu achava a mesma coisa, aquele deve ser tio do Beto, mas era uma pessoa X no meio da plateia. E aí ele curtiu tanto que ele escreveu sobre a gente na semana seguinte. Então ele fez lá na coluna dele da Ilustrada, semanal, ele criticou alguns filmes que ele tinha visto, e aí no final ele falou, olha, se você quiser ver uma coisa realmente diferente, legal, vá assistir o Mistério da Mente. E aí, de repente, todas as sessões esgotaram. E a gente percebeu que tinha um caminho por aí. Então virou uma segunda peça em 2018, que chamava Inconscientemente, que inclusive essa é uma peça que a gente tá em cartaz vez ou outra aqui pelo Brasil. E o Inconscientemente trouxe um outro tamanho para isso. E o que acabou acontecendo é que é uma peça que a gente falava sobre arquitetura de escolhas, como a gente não é 100% dono das coisas que a gente decide. E aí o que rolava no final da peça... dono, né? Não
Não, nada, Nada, obrigado. A gente dono. pega leve no começo, a gente fala, não é um pouquinho, As dono. pessoas não gostam muito dessa notícia, então a gente vai... E aí o que rolou é que algumas pessoas vinham ao final da peça e falavam, vocês podiam apresentar esse texto e essas explicações dessa forma na minha empresa? E aí a gente começou aos poucos topar alguns convites e isso abriu as portas de fato para o mercado corporativo para falar sobre comportamento humano, hoje com textos customizados, a partir do que cada empresa tem como desafio. A gente fala de comportamento humano dessa forma que é bem humorada, que é informal na verdade, mas que tem que trazer conteúdo de psicologia. No mínimo tem que trazer 30% tem que ser conteúdo de psicologia. Acho que teve uma virada de chave importante, que foi quando a gente vinha fazendo inconscientemente por hobby, né, e como uma coisa de realização pessoal, como o Rafa disse, um propósito nosso mesmo de que as pessoas tivessem acesso ao básico, né, de comportamento, de entender o próprio hardware e software, né, de comportamento. E aí, conforme esses convites foram surgindo, a gente foi começando a testar no modelo corporativo e tal, e começou a criar uma demanda grande, e a gente não conseguia mais fazer as duas coisas. O foco começou a se perder, porque no meu caso em específico, eu estava lá ainda empreendendo com a consultoria, as palestras começaram a surgir, e aí, em um dado momento, a gente teve que falar, não, ou a gente transforma isso num negócio de fato, ou a gente vai deixar ele como um hobby, e aí não vamos ficar fazendo, né, corporativo e tal. E a decisão que a gente fez foi justamente mirar todas as nossas, né, energias para isso. E aí veio realmente o momento de criar marca e criar, né, todo o nosso processo interno, comercial, pensar em produto, pensar em posicionamento. Uau. Isso foi a virada. Já foram mais de 120 empresas e empresas icônicas, né? Eu aproveito, inclusive, para parabenizá-los, porque alguns clientes recomendaram o trabalho. E é tão bonito de ver, né? Porque eu já conhecia vocês, conheço o método de trabalhar junto, já ouvi falar muito do Rafa. E quando chegou para mim, nossa, você tem que conhecer os mentalistas. Fiquei muito feliz. Que legal. Porque realmente é gostoso, né? Ver as pessoas se reinventando. E eu admiro muito essa coragem, gente, de, né, começar uma outra carreira e apostar numa paixão. Isso, para mim, tem tudo a ver também com o que a gente fala, né, do líder autêntico, ágil e apaixonado. Que vocês estão vivendo o que vocês acreditam, que vocês gostam de fazer. E eu queria entender, gente, como que os líderes que nos ouvem podem melhorar o seu processo de comunicação e influência por meio do mentalismo, por meio do trabalho que vocês conduzem. Boa. Então, o mentalismo, ele ajuda a gente a entender, a potencializar coisas que todo mundo carrega no dia a dia, né? Então, a gente costuma dizer assim, que a nossa capacidade de ler uma outra pessoa ou de influenciar uma outra pessoa, a gente costuma usar ela de uma forma muito intuitiva, muito assim, sem pensar, né? Então, você conhece uma pessoa que é um bom vendedor, uma pessoa que você fala, nossa, essa pessoa sempre me convence a fazer uma coisa, ou a pessoa que sempre decide onde vai sair para jantar. Então, sabe, tem algumas pessoas que trazem isso. O que a gente faz é, de alguma forma, estruturar isso para que a gente consiga ter uma taxa de acerto, entre aspas, maior, né? Então, o que a gente diria, assim, pro líder que está ouvindo e que está pensando, né? Como que eu posso implementar isso? Primeiro é entender o que ele já carrega, né? Essa palavra autoconhecimento, ela é muito gasta, né? A gente usa muito e ela está muito já, né, sussurrada, por assim dizer. Mas acho que esse é o ponto principal, né? É entender o que me faz ser quem eu sou, né? Entender o que gerou em você, as histórias que você conta na sua cabeça, as crenças que você cristalizou, aqueles pensamentos tão nucleares, né? Que você acorda todo dia e aquele passa sempre pela sua cabeça, do tipo, eu sou uma pessoa organizada, eu sou uma pessoa competente, ou eu sou uma pessoa que eu não consigo lidar bem com frustração, eu não me cuido, eu sou... Sabe aquelas frases que ficam ali, né, centrais? E a gente, a partir desse entendimento do que a gente carrega, poder, então, se apropriar mais das escolhas que a gente faz, de uma forma mais consciente e menos automática, como eu sei que é uma coisa que vocês, às vezes, também aqui já discutiram, né, em outros episódios, que tem a ver com isso, com o automatismo, né, sair do automatismo, é parar um pouco mais para refletir. Da mesma forma que você vai assistir um filme de terror, sei lá, e você se assusta, sabendo que é um filme, sabendo que é um script, que o sangue não é de verdade, que o monstro não é de verdade, e ainda assim você se surpreende, você fica aterrorizado, essa ideia de que todo mundo age de uma forma irracional, de uma forma que às vezes nem combina comigo, mas eu tava ali, a gente vai trazendo através das experiências no palco, que são sempre experimentos, a gente chama de experimentos interativos, a gente vai gerando insights
sobre como é que a gente funciona no contato com o outro. Como que às vezes na minha comunicação eu tô informando mais do que eu tô de fato enxergando sobre o meu próprio comportamento. Então, quando a gente bola um experimento para apresentar para um determinado nicho, por exemplo, para líderes e tal, qual é a demanda? A demanda é: eu não sou autossuficiente. Eu posso até pensar que eu sou, mas eu preciso questionar isso, porque quanto mais eu acreditar em histórias que eu conto na minha própria cabeça, que não tem base no mundo real, que eu tô vendo por um viés, ou eu tô vendo só porque eu quero enxergar dessa forma, as minhas atitudes, elas acabam sendo no automático e pouco efetivas. Então, parte de trazer, eu diria até, parte de trazer essa agilidade para a forma de liderar tem a ver com você reconhecer de fato aquilo que te controla. Achar, né, a frase do Skinner, né, você vai ser mais livre se você souber aquilo que te controla. Então, a liberdade completa não vai existir. Então, a gente bola experimentos que vão trazendo alguns insights que a pessoa depois vai falar, acho que eu saquei algo sobre a forma com que eu sou líder, a forma que eu sou líder, ou a forma com que eu me comunico. Então, essa é a nossa pegada. Então, o mentalismo, ele serve pra dar aquele susto, assim como o monstro do filme. Gerar os Você insights. fala assim, independente de ser real ou não, ele me tocou de uma forma diferente. Que A gente incrível. gosta de sintetizar, muitas vezes, nesse contexto, né, de falar de liderança, etc., com uma abordagem que a gente, enfim, tem como uma inspiração muito boa, que é a terapia de aceitação e compromisso, que é a ACT, uma terapia contextual. A gente chama ela de uma terapia de terceira onda, né, dentro das terapias comportamentais, porque ela veio a partir de um movimento, enfim, de olhar de forma diferente para o que a gente tem, né, de conhecimento da ciência do mundo interno. E a gente fala de 3 pilares, né? A gente fala de estar presente, estar aberto, estar flexível. Então, o estar presente no sentido de você estar conectado com você mesmo, então entender quais são os meus valores, né? Tem muito a ver com a autenticidade. Então, Sim. quem sou eu? O que eu carrego? O que eu quero pra mim? Entender o que eu, né, trago de história e aonde que muitas vezes essas coisas que eu trago, elas podem me potencializar ou elas podem me limitar. Então, tem a ver com o estar ali conectado com si. O estar flexível é entender que tudo isso não precisa te controlar. Então, uma coisa que é muito contra-intuitiva e a gente sempre fala é o nosso mundo interno, ele não precisa controlar o que a gente faz. Então, a ideia de que eu preciso acreditar que eu posso fazer algo para então começar a fazer, ela é disfuncional, né? E daí vem a ideia do estar flexível. E a gente, às vezes, faz experimentos no palco onde a gente mostra coisas nossas que a gente achou que nunca ia conseguir fazer na vida e a gente ainda achava que não ia conseguir até a gente fazer. E a ideia é sair um pouco de dentro da nossa cabeça e estar mais conectado com o mundo real, é experimentar. E a gente se expor, né? Exatamente. A experiência. Ter essa abertura para se expor ao novo. Exatamente. É um pouquinho de aceitar risco. Coragem, sabe aquela também, coragem? Né? Nossa, total. É muito corajoso esse trabalho. É evitar aquela coisa de chegar lá, né? Entre aspas, né? Nos últimos estágios da sua vida e falar, meu sonho era saber tocar piano, né? A pessoa nos seus 60 anos, você fala, meu sonho era ter aprendido a falar alemão, tocar piano. Eu queria sabe todas aquelas coisas que a gente já quis fazer, mas a gente ficou preso na ideia de que amanhã não dá, não é pra mim, e aí a gente não deu o primeiro passo, né? Então, a gente gosta muito de trabalhar com a galera essa coisa gente, experimentar. A experimentação retroage sobre o mundo interno de forma mais eficiente do que o contrário. É destravar mesmo, né? Isso, pela ação. Destravar algumas coisas pela ação. Exato. É muito interessante. A gente se encontra em alguns pontos de trabalho, obviamente eu com algumas abordagens bem diferentes das que vocês usam, mas eu também trabalho muito processo decisório de liderança, essa compreensão dos vieses inconscientes, de como eles atuam no processo decisório. E eu queria ouvir de vocês, porque é um mundo, né, de oportunidades para a gente se tornar mais efetivo nessa tomada de decisão. Como é que vocês abordam essa questão dos vieses e do que vem depois? Duas formas, a princípio. Primeiro é trazer a ideia de que tem vieses. Então a gente vai, se debruçar sobre a teoria do Daniel Kahneman e do Tversky, para falar sobre todos nós temos vieses inconscientes. E eles são vieses, às vezes, que são da cultura, às vezes são da nossa espécie, às vezes eles são da nossa história pessoal. Então, trazer as referências é sempre algo importante pra gente. A gente não tá falando da nossa cabeça, da nossa experiência pessoal. Uma coisa é as pessoas saberem que isso existe. E quase todo mundo sabe. É
outra coisa é elas de fato entenderem Sim. que isso tá Atuando nelas. E admitirem, né? Exato. O que a Enxergarem. gente mais ouve é a coisa do tipo, não, vieses existem, e o fato de eu saber que vieses existem, isso me isenta Isso, de ter vieses, porque eu já sei que tem. exatamente. Quando a Aham. própria entrevista do Kahneman, agora, uma das últimas que ele deu antes de morrer, ele falou, depois de estudar tanto viés, você se despiu dos seus viés? Ele falou, não, é impossível, são viés inconscientes, eu não tenho consciência deles. O inconsciente ainda age Ele é sobre mim, inconsciente, né? eu não Admitir sei, eu não isso. sei o que tá acontecendo, o que Muito tá bom. dirigindo as minhas escolhas e as minhas ações. Então, a primeira coisa que a gente faz é um estudo aprofundado sobre isso e trazer as referências, vai que alguém quer, no final das contas, saber, estudar um pouco mais sobre isso. E a segunda parte, que eu acho que é o que destoa do que a maioria das pessoas fala de viés, é que a gente traz um experimento, que a gente vai trazer alguém da plateia para o palco, e aí é bom sempre lembrar que é de uma forma que é respeitosa, a gente não vai tirar sarro de Ninguém ninguém. paga mico, né? Não, Tem é uma isso. situação não tem isso. constrangedora. Não pode... Isso, então, e aí quando a gente traz e promove essa experiência, uma experiência que vai mostrar como, peraí, então você queria escolher, e se eu te dissesse que eu sabia que você ia escolher isso daqui? E não é uma coisa do tipo, entre cara ou coroa, você escolhe. Não, a gente vai fazendo um processo, por exemplo, decisório gigante, que termina numa coisa impossível de prever, e a gente tava lá e tinha previsto, porque de alguma forma a gente conduziu a atenção da pessoa para fazer isso. Então, é um jeito de elucidar, que, além de tudo, deixa as pessoas que estão na plateia, que não foi participar, passivamente experienciando aquilo. Então, pra gente, o maior, o rigor que a gente tem com a plateia é assim, ninguém pode estar no celular. Assim, nosso critério de avaliação é a gente tá falando e as pessoas estão conectadas com a gente. Porque hoje, né, você vai trazer uma baita palestra e tal, é normal que as pessoas peguem, ficam lá depois olhando o celular e tal. Então, quando a gente traz o experimento, a gente garante É uma que o meta foco... bem desafiadora. Nossa, Muito bastante. Tem que ser. desafiadora. Mas o Aham. foco tá lá no palco com a gente, com a Sim. pessoa que tá lá experienciando as coisas. Isso é uma coisa que tem dado super certo. E dentro da discussão, né, de tomada de decisão, como você já também trabalha, né, há bastante tempo, a gente costuma organizar na cabeça das pessoas, primeiro, a primeira ideia de que a decisão ela é um processo, ela é um fluxo, né? Então, o momento com D maiúsculo ali da decisão, né, ele vem seguido de um histórico. Então, a gente trabalha com 4 elementos, com percepção, julgamento, decisão e escolha. E a gente gosta de que as pessoas diferenciem isso na própria mente, né? Então, eu percebo o mundo, isso quer dizer que eu estou notando estímulos ao meu redor, eu estou notando uma luz vermelha, uma luz branca, tem coisas que eu não estou percebendo, porque elas estão aqui, mas a minha eu não estou percebendo uma sola do meu pé. Agora eu estou, porque eu pensei nela, então agora eu estou percebendo que a sola do meu pé está um pouco suada. Eu posso dizer assim, quem está ouvindo a gente agora, se você parar para pensar, você pode notar que os seus olhos estão secos. Então, você começa a sentir assim, nossa, meus olhos estão um pouco mais secos do que eu tinha imaginado. Isso podia já estar, ou eu tô com uma coceirinha em algum lugar, né? Então, a gente não percebe tudo, é impossível. Mas, ao mesmo tempo, tudo que a gente percebe ou deixa de perceber já está impactando o que a gente vai processar internamente. Aham. Então, eu percebo o mundo, eu julgo o mundo, e aí o julgamento tem a ver com avaliar probabilidades. Então, eu saio de casa, eu sinto um fiozinho, um vento, e falo, nossa, acho que vai chover. E se vai chover, é uma análise de probabilidade que você fez ali na hora, Sim. baseado Milissegundos. em milissegundos, baseada numa percepção. Assim como quando você encontra uma pessoa, você fala, nossa, a pessoa não foi com a cara dela, né? Não gostei. Porque Energia não não bateu. bateu. Não bateu, né? É. Um julgamento já, que você já fez, né? E ele muitas vezes, né, na maior Leva parte das 3 vezes... segundos, né? Exato. Pra gente gostar ou não gostar de alguém. isso, É louco exato. isso. Ou o julgamento pode ser, eu vou reencontrar a minha irmã hoje, e putz, minha irmã tá num momento difícil, e ela vai querer trazer esse assunto, mas eu melhor não entrar. O ponto é, a gente faz isso tudo inconscientemente. A gente tá lá julgando as Se probabilidades. preparando para Exato. situações, É como né? se a gente precisasse qualificar e calcular quanto de energia metabólica a gente vai ter que gastar para cada Isso. interação. Boa. Então, esse é o processo de julgamento. Que normalmente quando se fala de vieses, né, o trabalho do próprio Kahneman e do Tversky, que foram pioneiros, tipicamente eles estão associados a erros de julgamento, né? São erros sistemáticos Os vieses. que acontecem nesses cálculos de probabilidade mental, vamos dizer assim. Aham. Só que onde mora o segredo, né? A gente dá esses 2 passos, vocês falam, tá, ok, mas e como que isso impacta? Bom, isso impacta no que você de fato opera no mundo, que é a decisão que acontece na sua cabeça. A decisão, ela é assim, amanhã tô querendo fazer mais atividade física. Amanhã é quinta, né? Amanhã eu vou acordar cedo, eu vou acordar 5h30 e eu vou correr 5K ali no meu condomínio e tal, beleza.
Isso é minha decisão. Aí eu vou lá, programo o relógio. Você percebeu que é uma história real, né? Você percebeu que ele tá calculando isso agora, no momento. Aí toca o despertador, 5h30. Aí eu vou lá e pumba, bato no snooze e volto a dormir. Essa é a escolha. Essa é a escolha. Então eu decido. Na minha cabeça, o mundo é infinito, né? Eu decido as coisas. Eu sou uma pessoa incrível. Na minha cabeça, eu sou uma pessoa que acorda cedo feliz. Que não, eu sei que é difícil, mas claro que eu consigo, eu sou capaz, né? Isso eu decido. Assim como o líder decide que, não, amanhã eu não vou, sei lá, eu não vou fazer uma coisa que eu tô querendo mudar no meu repertório de liderança e tal. Isso é a decisão. Na hora que a coisa acontece, é a escolha. Exato. E existe um salto entre o que eu decido e o que eu escolho. E nisso reside ali boa parte do gap, né? De conseguir colocar as coisas em ação. A gente usa as palavras, né? Decisão e escolha coloquialmente, de uma forma intercambiável. Eu falo, eu decidi Tomei uma tomar decisão. um sorvete de creme, ou eu escolhi um sorvete de chocolate. Mas na psicologia, pensando em arquitetura de escolhas, pra gente, existe muita diferença entre a decisão, que é como o Beto falou, que é o que acontece na nossa cabeça, versus a escolha. A escolha que é o que a gente faz. Isso, e Total, o que é difícil para a maior parte dos seres humanos, para não dizer todos, é quando eu percebo que a minha decisão é diferente da minha escolha final, eu justifico isso de alguma forma para dizer que não há contradição. Exato. Usando os vieses aí, que eles Vieses, entram com tudo. E outras... E ó, as histórias que eu conto e tal. Não, mas dessa vez eu não consegui começar a correr porque Tem uma explicação. começou isso. Então, porque a gente odeia as contradições internas. A gente acha, voltando à coisa que o Beto falou antes, a gente acha que as histórias que a gente conta sobre a gente, elas precisam ser coerentes. Então, se eu falo que eu sou ruim de matemática, eu não vou fazer essa conta agora. Eu não vou dividir a conta do restaurante entre os meus amigos, porque não cabe a mim. Eu sou só um psicólogo. E aí, o problema disso é que a gente começa a se desviar daquilo que poderia... a coragem que a gente precisa para se reinventar, ou para tentar coisas novas. Respondendo ao mundo, respondendo às nossas demandas mesmo. O que é mais interessante para mim, gente, nesse conceito de escolha, é que a gente acha que escolha é meio que associado a ter o controle da situação. Quando, na verdade, você, na maioria das vezes... não está escolhendo, você está sendo levado a tomar uma decisão de maneira que foi falta de escolha, porque dentro daquele contexto, né, a probabilidade era muito grande de que aquilo fosse acontecer. Exato. E isso tira o nosso poder, né? E o líder não gosta de ter essa sensação, né? Baixa a nossa sensação de controle. Isso é muito desconcertante. Mas ao mesmo tempo é libertador, né? Também. Você pensar que, por exemplo, você é capaz de arranjar o seu ambiente de forma a influenciar o seu eu do futuro, né? A gente gosta muito de brincar com essa ideia. A decisão, ela acontece em estado frio. A escolha acontece em estado quente. Exato. Então, enquanto eu tô com a decisão em mãos, eu posso olhar para o futuro e falar, eu agora decidindo, não sou a mesma pessoa que vai ser a pessoa escolhendo lá na frente. E lá na frente eu não vou ter controle. Eu sei que eu não vou ter controle. Se eu comprar meia dúzia de chocolate na minha casa, eu vou comer o chocolate. Né? Então, como que eu manipulo o meu ambiente para ajudar esse eu do futuro é quase você se manipular a... Manipular-se a si mesmo? Existe essa... Acho que muito existe. pleonasmo, não? É isso aí. Você manipular você mesmo para fazer coisas que você gostaria que estão alinhadas, né, com os seus valores de vida no futuro. Pensa no conceito de autocontrole da psicologia, né? A gente pensa em autocontrole como se fosse... Não, peraí, se eu decidir comer menos chocolate, eu preciso conseguir eu tô consciente Força disso. de vontade. Força de vontade. Eu preciso chegar lá, senão eu sou um fraco, senão eu sou incapaz. Se eu chegar lá e não conseguir evitar o chocolate, é porque eu não tenho autocontrole. Capacidade de adiar recompensa. Isso, poxa. E são fatores associados a sucesso, inclusive de longo prazo, né? Quem consegue que tem a ver. Controlar isso melhor. E aí, se você pensar que, então, de repente, pensando nesse exemplo do chocolate que o Beto deu. Ah, tá bom, então não é que eu tenho que ter o chocolate em casa e não comer de jeito nenhum quando eu acordo de madrugada. Não é. É assim, é antes. Eu vou fazer supermercado depois do almoço, porque aí eu vou estar saciado. Eu vou no supermercado não comprar o chocolate, diferentemente se eu tivesse com fome, provavelmente aumenta a probabilidade de eu comprar chocolate na hora de fazer as compras. E aí, se eu tenho chocolate em casa, eu vou lá e vou comer num momento ou até você vai comer o chocolate na sobremesa do almoço. Você vai almoçar, você vai comer o chocolate, vai saciar o seu desejo de doce, você vai no supermercado. E aí você não vai comprar o chocolate. Ou seja, é um olhar
pro autocontrole como algo que eu vou controlar as variáveis do meu ambiente para facilitar a minha escolha lá na frente depois. É diferente da pessoa que pensa que escolha é só no momento e só vale se for por autocontrole exato, que é a força de vontade. Eu gostei, né? Isso é a força de vontade que dominou e fez a minha ação naquele momento. Não é, você tem que olhar para tudo como um grande caminho, né? Um grande processo de percepção, julgamento, decisão e escolha. A gente usa muito nas empresas hoje para ajudar nesse comportamento, nessa arquitetura de escolha, os nudges, né? Que são os empurrõezinhos, ou seja, como é que eu desenho, planejo aquele ambiente, aquele contexto social, para que na hora que o movimento estiver acontecendo, as pessoas não caiam nas mesmas armadilhas de sempre ou, né? Sejam levadas a uma experiência por um fator... Tem uma experiência que é muito simples de entender, né? Para quem não está familiarizado com o conceito de nudges ou empurrãozinhos, que é uma experiência que aconteceu pela primeira vez em Londres, depois ela foi replicada, cuja a iniciativa da prefeitura era fazer com que as pessoas, as pessoas que passavam por ali, caminhassem mais, se exercitassem mais e parassem de usar tanto escada rolante quando descessem do transporte público, do metrô. Então foi criada uma decoração, enfim, como se fossem teclas de piano. Vocês viram esse nudge? Não. Que era muito lúdico, muito divertido, e as pessoas iriam pisando nessas teclas como se elas estivessem tocando, né? Então, elas iriam optar por andar, subir as escadas e não pela escada rolante, porque elas queriam ter aquela experiência divertida. E com isso, elas acostumavam, e depois, quando se tirasse a decoração, ou seja, as teclas, elas continuariam optando pelas escadas. Que legal. Por quê? Porque elas já automatizaram o novo comportamento. Ótimo. Nossa, e eu pensei, né? Pensa nessa técnica de nudges, do Thaler, né? É assim, quando você pode ter eu vou ler mais livros esse ano. Eu coloquei na minha cabeça que eu preciso parar de ficar na rede social e ler mais livros. Vamos supor que esse é um objetivo. Eu posso deixar o livro fechado dentro da capinha lá, dentro do plástico que eu comprei lá na sala, ou eu posso desencapar ele, deixar ele na minha cabeceira e aumentar a chance de que eu vá ler o livro. Ou eu posso deixar o carregador do meu celular no banheiro, de modo que eu terminei de escovar os dentes, eu deixo o meu celular para carregar à noite, e quando eu chego na cama, eu não tenho o celular nas mãos. A gente pensa sempre que, bom, se você quer ler mais livros, leia. O que tá te impedindo? E quando você vai arquitetando esses pequenos nudges, né, os empurrõezinhos que vão te ajudando, te auxiliando a fazer a escolha que você quer, você talvez se aproxime mais dos seus objetivos, daquilo que você valoriza. Então, é muito legal trabalhar com esse tipo de forma de pensar, porque a diferença você pode pensar isso como uma prefeitura ou como um indivíduo, mas olhando para suas escolhas como algo muito complexo. E que, como qualquer coisa complexa, pede um olhar muito cheio de nuances, né? E eu acho que isso tem sido a grande recompensa do nosso trabalho, é ter visto numa palestra, que é grande, que é para atingir 400 pessoas, 500 pessoas, ou 30 pessoas, não importa o tamanho da plateia, mas que com o exemplo de uma pessoa no palco, de uma forma divertida, surpreendente, como gera pequenos insights numa equipe inteira, e que as pessoas podem depois trocar, acho que gera awareness mesmo sobre isso. Inclusive, já que você falou isso, você falou de nudges agora, a gente pode fazer um teste com você, um experimento para mostrar um pouco isso? Pode? É super simples, Pode. É um jogo, na verdade, tá? Que fala sobre o processo de escolha e que meio que sintetiza um pouco dessa conversa que a gente teve aqui agora, tá? Tá bom. E usa um objeto que eu trouxe aqui. Todo mundo quem tá ouvindo agora, tem pessoas que às vezes vão só pelo áudio, né? Isso. Quem tá ouvindo é um dado, tá? Então a gente trouxe aqui um dado de jogos de tabuleiro. Vou pedir pra você, Carol, pra você jogar ele algumas vezes, só pra ver se não é um dado viciado. Sei lá, as pessoas às vezes desconfiam, né? Da gente. E essa é a parte que a técnica adora, quando o dado fica batendo na mesa do microfone. É. Você tirou um 4 mais uma vez. Tô vendo que ele tem realmente todos os números. Isso. Conferir. Tirou um 2, beleza. Na verdade, nem importa muito a aleatoriedade do arremesso, porque o que você vai fazer agora é algo que as pessoas nunca podem fazer desde que a gente é criança, que é manipular o resultado do jogo. Então, quando a gente é criança, e eu vi que eu notei que você fez um pouco esse, né? A gente cria uns rituais, assim, né? Sacode a mão, assopra o dado. As mandingas, né? Porque isso vai, né? É o que a gente chama de comportamento supersticioso, né? E vai outro, gerando... E automático, né? Você viu que eu nem percebi. Automático. Exato.
Então, você não vai precisar disso, porque você vai ter liberdade para escolher o número que você quiser. Então, o jogo é bem simples. Você vai girar o dado aqui, só você vai ver. Aí você vai falar, chegou no número que eu quero, aqui é o 4. Você cobre. Cobre bem coberto com a sua mão e fixa esse número na sua mente. Que é o número E que... conto pra vocês o número ou não? Deixa ele só na Não sua conto, cabeça. tá. Bom? Então, vai lá, escolhe. Faz uma escolha, não deixa ser aleatório. Isso, Escolhe, não- coloca ele na mesa assim, Carol, e daí gira ele. Você vai escolher mesmo, tá? Não vai ser só Antes pura de força. jogar o dado, eu Não, escolho. Você vai Não precisa colocar o jogar, dado na pode mesa pôr na mesmo. mesa. Ah. E você vai. Olha como as pessoas. Você, Carol, é uma Você é pessoa muito honesta. Não. A gente tá falando pra você roubar mesmo no jogo. A gente vai virar de costas e você vai escolher o dado. Você não vai dar certo, não é uma sorte. Você tá liberada. Vou falar Tô pra ela. liberada. Então. Pode liberada, roubar. pode roubar. Pode roubar. Então coloca o dado, Põe o dado na mesa. E agora você escolhe. Pode girar. Ó, pode olhar, pode olhar. Você vai escolher o número que você quer. Pode olhar Tá. pra eles. Escolhe o Você número que gira, escolhe o que você quer. e cobre, quando você tiver escolhido. Pode escolher assim, eu quero tirar o... E aí você vai lá, vira e coloca ele pra cima. Ok, Cobriu? cobri. Posso abrir Pode. o olho? Pode. Tampou? Beleza. Aham. Beleza. Ó, vamos fazer o seguinte. Você não tá... Agora eu tô olhando pra ali. Você tem um número na sua cabeça que Tenho. você manipulou pra colocar no dado. Vamos fazer uma análise de como as pessoas funcionam, pensando em padrões, tá? Quando a gente dá a oportunidade pra uma pessoa manipular o dado, existe um estado de privação, que é o seguinte: a primeira coisa que vem na cabeça dela é: eu vou colocar aquilo que Quero eu tirar. nunca poderia e que é meu mais sonho. quis, né? A vida Mais toda. que seria o 6, Seis. né? Não é É. o 6, eu sei que você não tô dizendo que você colocou o 6, mas o palpite inicial das pessoas é o 6. Só que aí a pessoa automaticamente pensa, isso é muito óbvio, porque todo mundo pensaria, e eu não quero ficar uma pessoa que é tão fácil de se ler e tal. Então o que as pessoas fazem? Elas vão pro número baixo. Então, provavelmente, a sua escolha, a gente tá falando de um número entre 1, 2 e 3, que são os Os números que três caem mais. na primeira metade, né, do ranking dos 6 números. Então, estamos falando de 1, 2, 1, 3. Existe uma tendência, né, de que, essa é uma estatística, de que as pessoas, elas vão pro maior número dentre os menores. Ou seja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, divide em 2, 1, 2, 3. Nosso palpite é que você começou pelo 3. Pode revelar. 3? Ok, 3. 3, beleza. Essa foi a primeira rodada, a gente vai fazer... Para, Beto, eu tô assustada. Vai de novo, Carol. Você vai girar de novo, Beto, a eu gente tô vai dar... assustada. O que vocês estão fazendo? A gente vai dar mais uma chance pra você. Vai lá, olha pra esse número e escolhe mais um. Sabendo que a gente tá fazendo esse tipo de leitura. E eu vou te dizer uma coisa que também é estatística, também é padrão. As pessoas nunca repetem o próprio número da primeira vez. Então é muito difícil que você escolha o 3 de novo. Obviamente eu tô falando isso também e eu sei que tô interferindo na estatística da probabilidade de você escolher de novo o 3. Faz a escolha que você quiser. 1, 2, 3, 4, 5, 6, qualquer número vale. De fato é livre, tá? Ah, posso eu mesma escolher, Você né? mesmo escolher e cobre. Pode girar e... Ok, Ficou Cobre. feliz com esse número? fiquei. Tá bom. Tá, podemos abrir o olho? Pode. Legal. Então vamos lá. A gente tá dizendo aqui que seres humanos, eles obedecem padrões, né? Que é aquela história de que a gente às vezes escolhe sem saber que tá escolhendo. Você começou pelo 3. Seres humanos, em geral, tendem a gostar de equilibrar o mundo. As coisas. Então isso quer dizer o seguinte, que as pessoas elas tendem a navegar entre centro e extremos. Você escolheu 3 no início. Isso quer dizer que tem uma propensão agora de você ir para um extremo de cima ou de baixo, tipicamente ficando ali entre os números ímpares, porque você estava no 3. Né? Então a gente está descartando aqui que você vai repetir o 3, a gente está descartando essa ideia. E a gente está descartando a ideia de que você foi no número par, como 2, 4 Ou 6. ou 6. É 1. Você escolheu 1? Ah, gente! Cara, Ó, que loucura você fez isso! 3, Três, 1. um. Essa vai ser sua última chance agora. Pensa só. Qualquer ser humano agora faria 3, 1, Seria pro lado alto. iria lá pro 5 ou 6. Então, tendo isso em vista, não deixa a gente influenciar você e faça a sua última Você não escolha. precisa ir pros números altos, tá? A gente só tá falando que seria esperado. Você fez 3, 1, de repente um 6, um 5 seria o mais esperado pra equilibrar. Mas isso é só uma história que você tá contando na sua cabeça. Você pode escolher qualquer coisa que você quiser. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vai. Mas, última chance. Pode escolher na mão mesmo, Carol. Escolher mesmo. Eu quero esse. Manipula como quiser. Confusão. Ok, consegui. Aham. Você viu que ela falou, consegui, né? Foi uma coisa, Foi, foi uma vitória. Tá. Difícil, né? Porque, ó, a Carol, ela foi
Vamos pensar. 3. Quem tá ouvindo aí ajuda a gente. Ó, ela fez 3, 1. A gente avisou que tinha um padrão, né? E muitas vezes, quando a gente avisa que o padrão seria ir pro 5 ou pro 6, as pessoas, elas tendem a fazer duas coisas, né? Ou elas se recusam, ou elas fazem o que a gente chama de um duplo blefe, né? Que é, elas aceitam exatamente aquilo que a gente falou como uma forma de inverter a lógica do que a gente tá fazendo. Isso é o duplo né? blefe. Então, estamos entre né? Faz o seguinte, ó. Só conta pra gente, rapidamente, de 1 a 6. Fala todos os números. 1, 2, 3... Já não é o 1. Tá bom. Não é o 1. Carol, me diz uma coisa. Você faz pera. aniversário... É o número ímpar que você faz aniversário. Sim. Tá, manda. Pode falar. A gente acha que você foi pro 5. Sim? Gente, que loucura! E assim... Óbvio, você tinha liberdade de escolher Eu qualquer estou coisa. sem palavras pra vocês dois. Ó, não foi hipnotizada, tá vendo? Não, Você tava com esse medo. era o meu único pedido, Receio, né? receio. Vocês não me hipnotizem, nem precisou. Gente do céu, eu vou querer estudar mentalismo, tá na vendo? lista. É o próximo. Quando a gente abrir o curso, você vai ser a primeira. Ah, então, com certeza. Gente, o que foi isso? E eu vi que o dado... Gente, o dado é perfeito. Ele tava na minha mão. É que a gente pôs uma câmera bem dentro do dado que ofere. Aí eu consigo olhar pela pulseira do relógio. Ah, meu Deus. Olha, é claro que é uma brincadeira, né? A gente usa esse recurso... É uma metáfora, né? Então a gente sempre fala que o que a gente faz no palco, aqui, essa brincadeira, é só uma metáfora pra gente poder depois... Primeiro, a pessoa experimentar aquilo. Como é que é a sensação de você ser, de alguma forma, lido, né? Assim, os seus padrões estão sendo lidos. Porque uma coisa é falar assim, não, tá bom, vai. As pessoas, elas têm padrões, mas eu não, eu sou meio diferente, sabe? E outra estou coisa... acima, né? Desses Exato. padrões. Exato. E a outra é você viver aquilo, né? Acho que é isso que a gente gosta de trabalhar, assim, a experiência mesmo. E como é fértil, porque a gente poderia focar, então, em como todo mundo pode ser lido, e como a gente pode ler melhor os outros, ou como todo mundo pode ser influenciado, ou como influenciar melhor os outros. Então, assim, dependendo do desafio que a gente tem como palestrante, como trazer um treinamento ou tal, a gente consegue adequar com uma mesma experiência outras formas de interpretação, outras formas de leitura e outras competências. E eu acho que isso tem sido... esse é um outro desafio bacana do que a gente faz, assim, tá com pessoas muito diferentes, de outros lugares do Brasil, com culturas diferentes, e identificar padrões e entender que, de fato, a psicologia diz algo mesmo, é uma ciência do comportamento real. Poderosíssima. Sabe? Muito legal. Que incrível, gente, que incrível. E tem tudo a ver com o que vocês trouxeram no início. A gente tem que estar presente, flexível e aberto para a experiência. Porque, de fato, é uma experiência que requer muita humildade dos líderes, viu? Já aviso para vocês. Porque a gente não controla nada. A gente está só seguindo e a gente padrões. também não. É muito então, interessante. A gente sempre se coloca junto, porque se fosse com a gente, ia funcionar igual. Todo mundo tá no mesmo barco. A gente só quer contar para as pessoas e mostrar como que as coisas acontecem, para a partir disso gerar esses insights, né? É muito interessante, e realmente puxa para uma questão de eu quero me conhecer mais, eu quero entender como é que essa lógica funciona, essa lógica que não é visível, né? Invisível e não é concreta, ou pelo menos, talvez seja bem concreta, mas não é conhecida. Então, ela instiga muito a curiosidade. Se vocês me perguntassem, como você está se sentindo agora? Eu tô curiosa, extremamente curiosa e me sentindo vulnerável. Vulnerável e curiosa. Olha, combinação, né? Interessante. E pra onde vai isso, né? Pra Como é que a onde gente vai? soluciona isso? A gente poderia pensar que alguém que se sente vulnerável vai precisar se proteger melhor. Não, eu tô aberta. E mas acho que esse é o ponto, porque a tentativa de se proteger melhor, imagina um jogo de xadrez, né? Você faz um movimento, necessariamente você vai vulnerabilizar a sua peça. Sim. Por mais que você queira proteger, porque essa é a jogada, né? Eu preciso fazer algo, mas ao fazer, eu tô abrindo uma guarda. E a ideia é, então, a forma de não ficar vulnerável, você se paralisa. Fica parado, não faz nada.
deixa como tá. E a gente sabe que essa não é uma característica, por exemplo, para um líder não cabe. Não Exato. cabe fazer mais do mesmo sempre. Inclusive, a leitura de padrões acontece, inclusive quando você não faz, né? Você não toma ação. Uhum. A gente tá lendo do mesmo jeito e tá inferindo e tirando conclusões que, inclusive, para a liderança, né, Rafa, não favorece nem um pouco. Não, e aí tá bom, você escolheu uma coisa e deu errado. Tá bom, você pode sair xingando meio mundo e falar, não aconteceu, mas eu não falei pra fazer isso, eu falei pra fazer diferente, você que não executou. Ou você pode se resguardar e falar, mas eu li errado o momento, ou eu li certo, mas algo fugiu do padrão do que eu não tinha controle. Esse tipo de coisa vai indicando primeiro pra você mesmo quem é você, se você estiver aberto pra ouvir, pra perceber, e pras outras pessoas também, como o mundo é complexo e como você precisa acertar mais do que errar, mas como pra isso você precisa também saber que você não tem esse controle todo. A gente tá caindo sempre no mesmo assunto, porque eu acho que ele é o cerne fio ali, condutor, né? ele é o núcleo da situação. Você sabe que isso, essa pequena experiência comprova uma das principais habilidades de liderança que a gente explica no nosso livro. A gente foi por outros caminhos, né? Caminhos mais tradicionais de investigação, como pesquisa, assessment de executivos. E a gente chegou a 8 habilidades de liderança que a gente percebe que, independente do setor em que você atue e até do grau de sofisticação daquela liderança, né? Tem coisas que impulsionam e muito o seu impacto. E uma dessas habilidades que é pouco falada é leitura de padrões. Olha, que legal. É leitura de padrões, porque a gente percebe que os líderes que conseguem juntar essas informações, conectar os pontos, né? Que é uma habilidade cognitiva, não é de juntar informações que parecem desconexas, Nossa, total. mas estão conectadas, eles são muito mais estratégicos, porque isso tem a ver com habilidade estratégica, na essência. Total. E então a gente explica isso. Isso é desenvolvível? Como você desenvolve isso na sua prática? Em parte tem pessoas que já têm, ou seja, parte é QI e parte é um trabalho que você vai fazer para o resto da vida. Estimulando a curiosidade, esta experiência que a gente teve aqui agora, e eu digo por experiência, ela me instigou a melhorar isso, porque agora eu vou querer entender o porquê que vocês fizeram, quais foram os padrões que vocês leram. Ixi, a hora que acabar essa gravação, a gente vai ser você- interrogado. Eu tô com medo. Essa luz aqui. Você se prepare, Beto. Você me conhece. Eu vou fazer Ai, mil meu Deus, perguntas. socorro. Mas é isso, a gente instiga. Então, em parte, é sim possível de ser desenvolvido, uma vez que você vai estimular a curiosidade, gerar desconforto na pessoa e possibilidades. Alguns vão atrás, vão pegar aquela trilha e vão, né? Outros talvez não estejam tão interessados. Então, quem determina o ritmo de desenvolvimento é a própria pessoa, né? Tem pessoas que são mais suscetíveis, são mais habilidosas naturalmente. Legal. Então, em parte, sim. E vocês têm uma ferramenta para isso. Porque ela instiga demais. Que né? legal. A gente trouxe uma outra experiência que é bem rápida e ela vai usar mais o vídeo. Você se incomoda? Não? Ó, eu trouxe. Acho que eu posso colocar aqui? Você acha que é uma boa? Pode. Será que as pessoas conseguem ver? Eu não sei. Como é que. Técnica, o pessoal consegue enxergar, você acha, pela câmera? A imagem que está projetada na tela? Na frente da tela? Senão eu seguro também. Se não, põe na sua frente mesmo. Tá bom, Aqui. vou colocar na minha frente. A gente tinha trazido essa imagem, que é uma imagem, acho que até você já reconheceu, né, Carol? Adele. A Adele, Aham. cantora, e ela tem um problema. Ela, não a Não, cantora a em dela, si, não, no caso não, da mas menina, é a ótimo. imagem ela tá de ponta cabeça. E aí, eu vou aproveitar que as pessoas estão assistindo, e pra você mesmo, Carol, o que tem de errado nessa imagem, pra além dela estar de ponta cabeça? Tem duas coisas no rosto da Adele que estão erradas. Tá. O que é? Uma das orelhas não está aparecendo. Ok, isso é boa. o próprio cabelo. O cabelo escondeu, É. ou enfim. Tá. Olha só, o tempo e a energia que você tem que gastar, porque antes você bateu o olho e você falou, percebi, é a Adele de ponta cabeça, beleza. Agora, se eu te disser que a boca, os lábios dela estão virados de cabeça pra cima, acho que agora que eu falei você percebe, certo? Agora eu percebi. Os olhos, a mesma coisa. Os olhos dela estão de cabeça pra cima e ela tá de cabeça pra baixo. Verdade. Olha só, então tá bom. Esse é um tempo que a gente tá mostrando. A nossa percepção, ela não é total. Então, eu tô olhando pra um rosto de ponta cabeça e eu demorei a perceber, eu precisei gastar energia pra perceber uma coisa. Olha o que acontece quando eu vou virar ela de cabeça pra cima, tá? Muda alguma coisa?
Meu Deus do Por que céu! que assim ficou mais fácil de enxergar do que assim, sendo que é a mesma imagem, os mesmos olhos e o mesmo cérebro percebendo as coisas? Porque o nosso cérebro vê pessoas de cabeça pra cima todos os dias, o dia inteiro. Então, ele tá acostumado a ver pessoas de cabeça pra cima. Logicamente, qualquer coisa que tá fora, foge ao padrão. A Adele mataria vocês se ela visse que vocês estão fazendo isso com ela. Você não sabe quem era a pessoa original desse experimento, era a Margaret Thatcher. Eu acho que ela mataria mais ainda do que a Adele. Mas o ponto chama efeito Thatcher. Adele, a gente te ama, não fique chateado. Então, você é linda, Adele. Ela é maravilhosa. Mas o ponto quando eu faço assim. Ai, gente então, do a gente céu. tem a impressão que o nosso cérebro percebe o mundo como ele é o tempo inteiro. Mas não, a gente é refém, entre aspas, de novo, dos padrões daquilo que a gente vive. Então, se eu vejo pessoas o dia inteiro com a cabeça pra cima, quando eu vejo uma pessoa de cabeça pra baixo, eu não enxergo os detalhes. Eu não vejo. Eu vejo só a forma geral, a gestalt do fenômeno. Claro. Quando eu vejo algo que eu tô acostumado todos os dias e algo foge ao padrão, aí aquilo que fugiu ao padrão. Eu lembrei desse experimento agora, porque você estava dizendo, então. Ai, nossa, cutuquei uma coisa aqui embaixo da mesa. Mas eu lembrei dele porque você estava falando, então, como é que a gente nota padrões? Como é que a gente treina pra enxergar Esse olhar. padrões? A gente tá sendo treinado todos os dias por tudo que a gente experimenta igualzinho todas as vezes. Por isso que quando tem algo que foge ao padrão, a gente demora um pouco pra se readequar, pra entender e fazer a leitura de novo. Então, saber que nós somos escravos dos padrões, o nosso cérebro se acostuma, ele se adequa sempre aos padrões. Esse é o convite pra gente falar assim, ok, quando algo mudar de figura, calma lá com a minha intuição. Calma, eu não tô acostumado a isso de novo. Então, como é que eu faço o assessment dessa nova figura, dessa nova situação? E tem muito a ver com essa habilidade do que você trouxe, Total. né? De conectar Connecting padrões. the dots, É isso. Então eu faço um olhar mais específico. Não, peraí, deixa eu olhar, passar a imagem de cima a baixo, e não só de uma forma intuitiva, né? Então, de novo, através de metáforas, a gente vai trazendo esses insights. A gente tá tentando trazer esses insights. Que interessante, gente. Que interessante. Muito, muito bom. Agora, gente, falem para mim o que vocês dariam de recomendações para os líderes que desejam realmente melhorar essa sua habilidade de influenciar pessoas. Uhum. Olha, falando sobre influência especificamente, né? Porque parte do que a gente faz, como a gente já vem falando aqui, até vou fazer um disclaimer ético aqui, né? Todos os nossos experimentos, eles usam parte do que a psicologia nos traz, né? Então, a gente, de fato, usa recursos como de influência, que eu vou falar daqui a pouco, mas a gente também está respaldado pelo mentalismo, daí vem o nosso nome, né? Os mentalistas, que são técnicas do mentalismo que tem a ver com o ilusionismo, né? Então, a gente faz coisas que é para garantir... atenção, né? Exato, que é para garantir que dê certo. Porque imagina se em cada palestra, em cada apresentação, só desse certo 60% das coisas. Não seria, né, muito interessante. Então, a gente usa esses recursos para fazer dar certo. Dito isso, dentro da ideia de influência, tem um autor que a gente gosta muito, acho que muitas pessoas vão conhecer, que é o Robert Cialdini. Sim. Ele escreveu vários livros já sobre isso, e para quem já viu os livros dele, pode ser que de imediato dê um pouco aquela impressão de ser um livro meio autoajuda, assim, meio... De aeroporto, né? Sabe aquele... Porque armas da persuasão, né, e coisas do gênero, são os títulos e tal. Mas ele foi o cara que mais produziu, ele é um cara muito sério, e ele produziu muito sobre... ele chamou de gatilhos, né, ou princípios de influência. Então, ele lista lá, são 7 princípios, e cada um deles tem uma característica de aplicação, né? Então, eu vou citar alguns. Então, ele fala, por exemplo, da reciprocidade. Então, existe um padrão do ser humano que, ao você receber algo de alguém, você faça um cálculo mental, inconsciente, de que você deve algo para essa pessoa. Isso não é uma coisa negativa, assim, tipo, então eu vou sair fazendo favor para todo mundo e todo mundo vai achar que me deve. Não é isso. É você, no seu dia a dia, achar formas de fazer coisas que as pessoas valorizam e que elas vão olhar para você como alguém que entrega para elas e que elas é legítimo elas quererem, né, de volta te devolver algo. Aham. Então, ele usa, por exemplo, a reciprocidade ele tem alguns cases de restaurantes, né? Tem um caso famoso de um McDonald's, se eu não me engano, foi na Colômbia, que na entrada do restaurante, as pessoas podiam receber. Tinham dois grupos, né? Um grupo recebia um balão de festa e um brinde para alguma criança da família. Uhum. E o outro recebia algo que era mais voltado para o público adulto. Era um voucher, alguma coisa assim para o público adulto. O público que recebeu o voucher ou coisa do tipo não teve muita mudança, muita alteração no consumo.
o público que recebeu algo para criança da família aumentou em 30% o consumo dentro do mesmo estabelecimento. Sendo que desses itens, a maior parte eram itens tipo café, sobremesas, que são aqueles itens acessórios, né, do consumo. Então a pessoa ela tinha esse desejo de fazer a mais, de né? a mais. Algo mais, né? Exato. Olha que interessante. Então esse é um princípio da reciprocidade. Tem um outro princípio que é o princípio da afeição, que é você se colocar como uma pessoa que é agradável. Não sei como, de forma simples, é isso. Você é uma pessoa que, na experiência com o outro, você se mostra agradável. Então, você fala coisas adequadas, você se coloca de forma adequada, você não é uma ameaça para ninguém naquele ambiente. Então, você é uma pessoa gostável. Likeability, né? Eles chamam em inglês. Exatamente. E ela não é só ser super legalzinho, e a pessoa que faz sim pra todo mundo, não. É uma característica pouco precisa, é assim, ser gostável. Eu gostei do likability, é isso. Likability. Exato. Tem um outro princípio que é da autoridade, né? Então, que ela é diferente da afeição, porque a afeição ela é uma coisa mais de simpatia, de likability, como você trouxe. A autoridade é uma questão de, olha, eu sou expert, né? Eu trago aqui uma credencial e isso me torna mais, entre aspas, né, persuasivo na essência da palavra, né? O que eu digo, o que eu falo, tem mais poder do que o que alguém que não é... Exemplo, essa pasta de dente é recomendada por 9 em cada 10 dentistas. Exato. Não é recomendada por 9 em cada 10 jogadores de futebol. Exato. Porque isso não tem poder nenhum. Né? Ou não, né? Ou por afeição. De repente você vê o garoto propaganda, é um jogador de futebol que você gosta, você vai comprar a pasta de dente, por exemplo. Então, assim, você trabalhando com esses vários gatilhos de persuasão, de influência, você aumenta, ou você pelo menos fica mais consciente como você pode usar esses gatilhos ao seu favor, ou ao favor do grupo que você tá e tal. Essa é uma referência bem legal. Assim, são muitos, são 7, tem unidade, tem coerência, enfim, tem alguns outros. E é muito legal perceber que eles têm aplicação no dia a dia mesmo, né? Então, a gente usa muitos deles, mas como eu disse, a gente sempre tem também, né, as técnicas do mentalismo respaldando para assegurar que funciona. E é muito interessante porque mesmo a gente conhecendo esses gatilhos, estudando esses gatilhos, a gente cai neles, né? É isso, não tem saída. Cai. Nós somos seres humanos. Exatamente. Não estamos acima de... Não. Isso que nos torna... essa vulnerabilidade que eu acho saudável da gente admitir, reconhecer e a abertura que eu também citei, quer dizer, o que eu aprendo com isso, né? Como é que daqui eu evoluo? E como você pode se resguardar, então se você não pode confiar 100% que você não está sendo influenciado e tal, então olha o poder das pessoas que estão à sua volta, né? Não só para te influenciar, mas para te resguardar daquilo que você pode estar caindo num buraco, num viés seu, né? Então, as pessoas que estão ali junto com você, líder, que você não tá liderando sozinho, ainda que para muitas coisas, de fato, a canetada final seja da pessoa, né, do líder final. Mas, sabendo de que a gente tem essas vulnerabilidades, se cerque de pessoas que você confia que vão poder te falar. Então, a real fala, eu acho que você está fazendo um erro de julgamento, ou você está enviesado quanto a isso. Isso é importante, né? Saber ouvir essas pessoas que estão à sua volta também. Que engraçado, né? Parecem coisas tão do senso comum, mas como no dia a dia a gente esquece disso. A gente não vive como se fosse isso, né? Equivalente, agora eu vou trazer o programa bem para baixo, tá bom? Mas a gente vive como se a gente não fosse morrer. A gente vive como se a vida fosse algo que... não, mas isso é lá pra frente. A gente não sabe. E saber disso, por mais que seja uma notícia ruim, sinto muito se eu acabei com a... Corta essa parte aí, editor, corta. Mas sabendo disso, será que você não dá mais valor pro que você tá vivendo hoje? Será que os problemas de hoje também não diminuem de tamanho? Você sabendo que, nossa... mas é tudo tão curto, e agora eu tô com esse momento, né? Eu vivo isso na relação com os meus filhos, por exemplo. É isso, às vezes a bagunça das crianças ou a própria, né, quão intenso eles são de chamar, de pedir a nossa atenção, de quererem estar com a gente, e se lembrar que amanhã eles vão crescer e eles já vão estar... Nossa, sabe que você falou isso? A gente tem viajado muito, né? A gente viaja muito, enfim, pelo Brasil e tal. E a gente fica com saudade das crianças, né? O Rafa tem 2, eu tenho uma menina de 6 anos também, e a gente fica com saudade, fica vendo foto, uma coisa e tal. Aí, quando eu tô em casa agora, pegando essa mesma reflexão, e dá alguma... ela apronta alguma... Sabe aquela situação que você, normalmente, eu sairia um pouco do eixo... Tô falando com as paredes! Sei o que e tal. Já se viu. E eu me peguei pensando nisso, falando, nossa,
se eu tivesse lá no Paraná, igual semana passada, que a gente ficou 5 dias fazendo um monte de palestras uma atrás da outra, eu estaria querendo estar aqui agora, Olha que legal. Exato. viver essa situação onde eu tô bravo com a minha filha porque ela não fez o que eu queria. Valorizando mais aquele momento, né? Exato. É isso que você tá. E aí só essa virada de chave, você fala, putz, Na ACT chama de Ok. tomada de perspectiva, né? Você É. muda o lugar de onde você está enxergando o fenômeno. Olha que Não legal. dá pra fazer isso o tempo inteiro. Mas de vez em quando a gente ser consciente das nossas limitações, do quanto que a gente pode estar descontente agora, mas que trocando. Tem pessoas no mundo que trocariam de lugar com a gente, gostariam de ter a Facilmente, nossa vida, mas assim, num piscar de olhos. E a gente precisa viver isso, e aí não é papo de quem paz e amor, vamos abraçar, todo mundo somos parte de uma mesma humanidade. Mas assim, faz parte olhar para esse fenômeno da psicologia, das nossas vulnerabilidades, com um pouco mais de honestidade e com isso de caridade com a gente mesmo, sabe? Humildade, né? Humildade. Desse lugar. Que incrível, gente. Adorei. 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 Eu queria que vocês contassem, então, para as pessoas que estão nos ouvindo, como é que as pessoas fazem para contatar vocês, seja para Boa. palestras, se tiver alguma temporada prevista aí, ah, legal. eu vou querer ver, né? Sim. E ótimo. acho que muita gente que está ouvindo aqui vai querer ver. Ah, por favor. Então, boa. contem pra gente. Começando pelo final, então. A gente tem um espetáculo ainda que é o Inconscientemente, né? A gente constantemente... Olha, é o próximo. A gente sempre atualiza e coloca experimentos novos, etc. É um xodozinho, assim, a gente gosta muito do texto e tudo. E ele fala justamente sobre isso, sobre livre-arbítrio, sobre escolhas, né? Sobre como nossas escolhas funcionam. E ele não é uma palestra, né, Beto? As Ele pessoas não é. vão lá pra assistir uma peça de teatro. Então é Exato. legal, se trouxer insights e tudo mais, que é o propósito principal nosso, mas também pode ser um programa legal de fim de semana pra total. levar as pessoas. Né? E a gente Legal. sempre tá em cartaz. Esse ano a gente fez já uma temporada no Teatro UOL, ali no Shopping Genópolis. Agora a gente vai ter algumas sessões soltas, vai ter uma na Praia Grande, agora que a gente vai pela primeira vez pro litoral e tal. Mas constantemente a gente volta. Ano que vem, provavelmente, a gente vai estar em temporada de novo. Então, se ficarem com curiosidade, busca lá Inconscientemente. No site de vocês é que vocês divulgam tudo isso? No site, Mais no Insta, né? É, mais no Insta, Insta. no @osmentalistas. Os mentalistas. E no tá. site, que é osmentalistas.com.br, tem todas as informações mais para o aspecto corporativo. Então, a gente tem hoje 3 formas de atuação, né? A gente trabalha com as palestras interativas temáticas, então todos os temas, quase todos, né, do comportamento humano, customizáveis, etc., a gente consegue estruturar um texto, montar os experimentos e criar uma experiência que conta a história que o cliente está precisando, que a gente conte, né? De uma forma, como você viu aqui, interativa e tal. Tem uma segunda forma, que é como MC. Então, a gente também toca os eventos, a gente conduz, facilita, né, Que os legal. eventos e intercala com os experimentos para criar aqueles momentos de descontração e tal. E a gente tem um formato especificamente de construção de time, que é um team building. E por mais que o nome de team building também seja um pouco gasto, é o que é. Ele é um momento ali de construção, de estreitamento de laços, né, de conexões. Que E a gente faz ali legal. em meio período em parceria com um time de consultores que a gente trabalha juntos e que fazem a parte ali mais das atividades lúdicas, né? Então a gente intercala sim. música com mentalismo, com um monte de coisa. Que legal. Com certeza faremos projetos juntos. Já falei Boa, para vocês em off, mas tô vendo muitas oportunidades aqui legal, de ótimo. Obrigado. fazer coisas criativas, porque tem uma diferença importante aqui. Vocês são artistas, vocês têm essa pegada leve, mas acima de tudo vocês são psicólogos e têm muita propriedade para conduzir esse trabalho, né? O que torna as experiências também mais seguras para quem participa, né? Porque vocês sabem como levar, até onde ir. Nossa, total. E isso bom ponto. faz toda a diferença. Então, gente, que prazer, que delícia conversar com vocês. É muito Super gostoso, obrigada né? Isso é muito legal. por terem vindo. Obrigado, E gente. espero que você tenha gostado também. Conta pra gente nos comentários como é que foi essa experiência. Aproveita e segue os mentalistas lá no Instagram. E a gente vai voltar com novidades, com certeza. Obrigada e até o próximo episódio.